professora Alice aqui presente para a gente conversar, para a gente trocar nossas experiências, nossos anseios. Né? A professora Alice é presidente, é diretora, né, professora da Escola de Psicopedagógica de Buenos Aires. Agora é o Espaço Psicopedagógico Brasileiro, do Uruguai e da Argentina, congrega, né? E eu acho que, professora, é tanta coisa boa para falar da senhora, que eu não sei o que dizer. Né? Eu acho que só ouvindo mesmo para a gente ver o quanto que a professora Alice é maravilhosa. E não precisa falar, né? Não, então tá bom, ótimo, obrigada, professora. Por si só a professora fala, né? Falar, obrigada, Lucimara. E na pessoa dela, todos vocês e todas aquelas pessoas que permitiram que, bom, este encontro com muitas pessoas que hoje é a primeira vez que eu estou vindo e outras que eu estou encontrando depois de muito tempo, outras que me estou vendo depois de ontem e até ontem. Não? Então, um prazer, um abraço. Eu sei que muitas e muitos de vocês estão aqui desde cedo, então eu vou a começar assim, falando para vocês, ou relatando a vocês, uma experiência que eu tive faz já tempo, deve ser uns 5 ou 6 anos, que eu tive esta experiência muito rica, de uma aprendizagem muito grande. E eu prometi ao Senhor que me permitiu essa experiência, um velhinho de 85 anos, eu prometi a eles que cada vez que eu estivesse falando assim com professoras, com professores, eu ia a contar isto. Como está? Iba a contar isto para todos eles. Ou seja, que algum de vocês pode ser que já tenha me escutado contar esta experiência, porque, como eu já falei, eu me prometi a ele contar, porque eu mesmo que tenho já relatado, não sei, inúmeras vezes, cada vez que eu relato, volto a aprender alguma coisa mais do próprio relato. Bom, então a situação foi assim. Eu estava indo a visitar a um paciente meu que estava em um hospital público da cidade de Buenos Aires, e quando eu entro ao hospital, tinha assim toda uma algarabia, um entusiasmo em muitos médicos, enfermeiros, estavam muito contentes e falavam: tem havido um milagro, não sei como dizem em português. Como? Milagre. E mostram para mim: vê aquele velhinho que está saindo da porta do hospital. Nós dávamos por morto. E ele agora está saindo ótimo. Então, como eu sou muito curiosa, porque ser curioso é uma virtude, porque a vezes se utiliza a palavra curioso, e principalmente quando é curiosa, não? Quando é curiosa de mulher, se utiliza como se fosse pejorativo, mas não, porque o desejo de conhecer e o aprender tem que ver justamente com você perguntar. E perguntar o que quer dizer? Dar ao outro o saber, porque se eu pergunto a você, não é para que ela me responda o que eu já sei, senão para que pergunto. Como me falou uma vez minha filha: já vou a voltar ao velhinho, eu falo assim, abro janelinhas, mas não esqueço, eu sei que estou contando a história do velhinho, mas agora estou falando do perguntar.
E então lembrei de quando minha filha maior, que agora tem muitos anos, quando ela tinha 6 aninhos, ela foi primeiros dias, primeira semana à escola, e chegou para mim muito assim, surpresa e até apavorada, e falou para mim: mamãe, sabe uma coisa? A professora pergunta, pero ela já sabe a resposta. Então, para que pergunta? Claro, eu aí descobri, não? Descobri uma coisa que muitas vezes fazemos os adultos. E então eu falei para ela: mas olha, Maria Soleón, não sei o que te dizer, mas é certo, nós fazemos isto a vezes, você terá que descobrir. Então ela passou um tempo e chegou para mim e falou: mamãe, sabe, mas muito triste agora, sabe uma coisa? Eu já sei porque a professora pergunta o que ela já sabe. Porque ela não quer saber. Só quer saber se nós sabemos o que ela sabe. Claro, nós rimos, mas muito profunda essa questão, não? Mas voltemos ao velhinho aquele que eu estava contando lá no hospital público da cidade de Buenos Aires. Então, o senhor estava saindo do hospital, não? Então, eu corri e falei: senhor, ele não me conhecia a mim. E falei: senhor, eu quero fazer ao senhor uma pergunta. E como ele ia andando, e eu também, ele se deteve e falou: a senhora tem tempo para me escutar? Primeiro ensinamento que o velhinho me deu. Porque eu não tinha tempo, verdade? Porque eu ia andando. Mas se eu ia fazer uma pergunta para ele, eu tinha que me dar e lhe dar o tempo de escutar a resposta. Então, eu tive que falar sim. Aí, enquanto eu falava sim, o senhor já se sentou em uma cadeirinha dessas todas destartaladas, desarrumadas que tem nos hospitais públicos da periferia da cidade de Buenos Aires, não? Então, ele sentou-se já aí e eu me sentei de lado. Então, eu perguntei para ele: que nem sei o que eu ia a perguntar-lhe, mas toda essa situação, ele me olhando aos olhos, falando: a senhora tem tempo para me escutar. Sentado ele aí, eu tive que sentar-me de lado e de alguns lugares surgiu em mim a seguinte pergunta. Eu perguntei para ele: de onde o senhor tirou a força para curar-se? Essa foi minha pergunta: de onde o senhor tirou a força para curar-se? Então, o senhor ficou um pouquinho pensando, quizás surpreso por a minha pergunta. E falou assim: sabe, quando eu era pequeno, bem pequeno, muitos anos, quase deve ser 80 anos disso, porque eu tenho 86 anos. Quando eu era pequeno, eu fui à escola. E mais ou menos na metade do ano, do primeiro ano, eu escutei que a minha professora estava falando com outras professoras e estava falando de mim.
estava falando de mim, falou Belinho. E eu me faço, desculpe, eu me faço entender porque com a minha pronúncia, sim. Então, e a professora estava falando de mim com as outras professoras. E ela falava assim: Joãozinho, este ano não vai aprender a ler e escrever. E eu pensei, e se eu não vou aprender a ler e escrever, para que vou continuar na escola? Melhor volto ano próximo. Penso, menino. Então, eu saí da escola. Essa professora, eu nem lembro o nome, vou chamar professora número 1, falou ele. Mas ao ano seguinte, como eu tinha muita vontade de aprender, eu voltei à escola. Entre parênteses, eu digo a vocês, claro, a vezes eu escuto algumas pessoas falar: este menino não tem vontade de aprender, não tem desejo de aprender, está sempre no mesmo ano. Então eu digo: olha, quanto desejo que tem, porque volta e volta e volta, apesar, claro, e sim. Bom, agora haverá que ver o que se faz, que fazemos nós com esse desejo, com essa vontade. Mas, bom, voltemos ao Belinho. Então, ele me falou: ano seguinte, eu voltei à escola. E essa outra professora, eu vou chamar professora número 2, falou o Belinho, porque eu também não lembro o nome desta segunda professora. E aí eu iba, e antes das férias de inverno, a professora chamou a minha mãe para falar. Eu não sei ainda hoje o que haverão falado. Eu digo entre parênteses, lembrando do que falou a Lucimara, não? De quem é dono das falas que fazemos dele, não? Bom, entre parênteses. Eu não sei, falou Belinho, do que haverão falado. Só eu sei que quando cheguei à minha casa, minha mãe estava bravíssima comigo e falou assim: olha, menino, você saiu a seu pai, não tem cabeça para aprender, você é burro mesmo, igualzinho a seu pai. Eu vou tirar a você da escola. E então, eu saí da escola. Mas, ao ano seguinte, eu voltei à escola. E aí, eu tive, por sorte, uma terceira professora, que chamava-se Teresita. E então, sabe, eu estava com os olhos assim de grandes escutando a ele, não? E provavelmente ele achou que, não sei o que achou, porque ele falou: mas fique tranquila, senhora, porque eu não esqueci de sua pergunta, já vai vir a resposta. Então ele falou assim: e a professora Teresinha, sabe, foi dela que eu lembrei quando estava na terapia intensiva. Como chama terapia intensiva? Na UTI. Foi dela que eu lembrei quando estava na UTI. Eu olhei também surpreso.
E ele, surpresa, e ele falou assim, sabe, quando eu, porque ele me falou, eu tive um acidente, um carro me atropelou, bom, e eu fiquei inconsciente mais de um mês. Entre parênteses, lembrem da palavra inconsciente. Acá também se fala inconsciente. Então, porque a vezes nós não relacionamos o inconsciente aquele falado por Freud, não? E estar em estado inconsciente, como se fossem duas palavras que são a mesma, mas são diferentes, não? Então, mas não, temos a mesma palavra, assim que alguma coisa de comum deve ter. Então, ele, o velhinho, me falou, eu estava lá na UTI, inconsciente. E olhem como ele descreveu seu estado, assim. E ele falou, e eu não podia falar, mas escutava tudo. Tudo que os médicos falavam. E eu não entendia muito o que eles falavam, mas sim, eu entendia que eles estavam falando que já não tinha mais esperanças que eu vivesse, que eu ia morrer. E eu pensava, mas eu não quero morrer. Mas como eu faço para falar a eles que eu não quero morrer? Então, foi aí que me apareceu, 80 anos depois, a professora Teresita. E como? O que apareceu? Falei. E eu lembrei, sabe do quê? Do modo como a professora Teresita olhava para mim. Me escutaram? O velhinho falou, eu lembrei do modo como a professora Teresita olhava para mim. E eu perguntei a ele, e como olhava a professora Teresita para você? E ele falou, não sei muito de falar disto, mas sabe, ela olhava como falando, você vai poder, você vai conseguir. E então, eu estava aí na terapia intensiva, eu que nem tinha lembrado nunca mais da professora Teresita, na UTI, mas eu pensei, ela, lá quando eu estava no 3º ano escolar e ninguém confiava em mim, ninguém confiava, todos achavam que eu ia continuar sendo aquilo que nesse momento era. Interessante, não? Todos achavam que eu ia continuar sendo o que nesse momento mostrava. E a professora Teresita olhou para mim desse modo, eu, Alicia, diria, a professora Teresita olhou a possibilidade, ou considerou um semelhante. E então, eu por isso falei para ele, olha, quizás a professora Teresita já esteja morta. Sim, ele falou sim, porque olha a idade que eu tenho, ela já deve ter morrido. Mas, falou ele, eu falei para ele e pensei, olha, quizás ela até ficou alguma vez frustrada, decepcionada, achando que não tinha cumprido o currículo, não sei como chama, não tinha satisfeito as pautas dos conteúdos escolares, não tinha feito tal ou qual coisa, e quizás ela
até tem morrido sem conhecer a importância que eu chamo subjetivante, depois vamos a falar disto, a importância subjetivante da pessoa do professor, da pessoa da professora. Ella quizás nem pensou que uns meses, porque gente, as professoras ou professores passam simplesmente, a vezes, só uns meses na vida de uma criança. Mas olha a importância que tem esse tempo, as marcas que podem deixar na vida toda da pessoa. Na vida toda da pessoa. Eu convoco a vocês todos aqui que são professores, professoras, e além disso a todos vocês, seja qual for o diferente lugar ou lugares que esteja ocupando na vida, a pensar por um pouquinho em quantas pessoas você acha que deixou marcas. Marcas quer dizer, podem ser marcas boas ou marcas ruins, não? Marcas como a professora número 1 ou como a professora número 2, verdade? Ou como a mãe do menino naquele momento, ou marcas como a da professora Teresita, não? E eu sei que vocês, se conseguem pensar, não vão poder pensar tudo agora, porque vocês vão começar a nomear algumas pessoas, mas depois vocês não vão dar horas e dias para poder lembrar a quantidade de pessoas. Inumeráveis pessoas que a vezes simplesmente por um modo de olhar, por uma palavra, por uma escuta, isso a vezes, para algumas pessoas, é a primeira vez que alguém escuta elas. Para algumas pessoas acontece isso, que alguém, por exemplo, consiga ler aquele só, que eu não sei pronunciar em português, como finalizava a carta do adolescente, que eu escutei agora, não? Aquele só de somente, diz, não? E consiga ler como aquele só de solidão, não? Si nós também de isolado, diz em português, de isolado, de excluído, de não considerado, verdade? Até se nós professores e professoras, psicopedagogos, psicopedagogas, psicólogos, conseguíssemos ler os erros ortográficos desse modo, como diria Freud, como atos falhos, ou seja, como manifestações do inconsciente, como expressões desse inconsciente que não fala, mas escuta, como falava o velhinho, e escuta, e como não tem fala consciente para falar, muitas vezes, por onde vai falar? Fala pelos atos falhos. Atos falhos é, por exemplo, você quer falar uma coisa e fala outra. Mas eu penso que também estão os atos falhos de escrita. Que? Por aí pode-se filtrar o inconsciente,
falando alguma coisa. Só temos que escutar. Porque o menino que escreveu esse só, é adolescente, ele não é consciente de que, não está em sua consciência que ele escreveu sozinho, me deixaram sozinho, em lugar de escrever somente, ou não sei como diz em português. Não. Ele, até se alguém mostra assim, erro de ortografia, vá com acento, com tilde, sem tilde, não sei. Até ele fica mais sozinho ainda. Mas se nós damos voz, todo ato das pessoas, todo gesto, toda palavra é uma mensagem. Vocês em português têm uma expressão maravilhosa, que eu acho muito melhor que em espanhol. Qual expressão eu estou pensando? Quando vocês falam, isto faz sentido para mim, ou isto não faz sentido. Falam isso vocês? Falam fazer sentido? Falam o verbo fazer sentido? Ótimo. É assim. Porque en español no se fala así, se dice, esto tiene sentido. Se utiliza o verbo ter, tener. Mas no, o portugués está muito melhor, porque o sentido, a significação, se constrói. Se constrói, se faz. ¿Se entende o que estou falando? Consigo me faz. Se faz. Não está pronta nas coisas. A significação se constrói, se faz. Não sei se eu pronuncio bem, mas acho que me estou fazendo entender igual. Bom, se constrói. E onde se constrói o sentido? Sabem onde? Entre. O que quero dizer com entre? Entre as pessoas. Nos espaços chamados intersubjetivos, entre as pessoas. Eu olho para você porque seu olhar me chamou. Então, aqui entre se constrói constrói o sentido. Não estava o sentido construído antes em você ou em mim, verdade? Essa construção, verdade, segundo o olhar que nós tenhamos em relação aos outros, possibilitará que cada desses dois possa se olhar sim, a si mesmo. Porque, de que estamos falando? Estou tratando de falar, e eu falei bem, estamos falando porque mesmo que vocês estejam em silêncio, eu nos olhos de vocês estou vendo que estamos falando. Estou pensando que posso falar estamos falando, mesmo que minha voz seja a única que se escuta, não? De que estamos falando então? Estamos falando de muitas coisas, estamos falando do lugar do professor, da professora, estamos falando do olhar, da importância do modo de olhar ao outro, de como os humanos, desde que nascemos, construímos nossa identidade. Identidade, falei, não? Sim, ou seja, construímos a ideia, vamos a falar assim,
sim, rapidamente, de quem nós somos, construímos nossa identidade a partir do lugar e dos sentidos que construímos